Gobato veio com uma pergunta aí, né? Eu recentemente, como eu comentei, gravei um vídeo falando aí dos relançamentos que estão saindo na Juno dessa fase do Tony Martin, mas eu já acredito, já estou numa linha de que aquilo ali é unofficial, porque mesmo o Tony Martin tendo falado lá no início do ano, quando ele fez o lançamento do disco dele solo, né? Falando que esse ano sairia os relançamentos, eu acho que deu água aí, não vão acontecer. Mas o que a gente poderia ter no Spotify, né? Vocês concordam? Pois é, né, rapaz? Interessante, inclusive, sobre relançamento, tem essa história da Juno, né? Que parece não ser oficial. Eu não sei porque o Tony Iommi está esperando, eu não sei se ele lançou esse monte de caixas, né? Teve uma série de deluxe que saíram entre 2009 e 2012, aí parou. Exatamente. Aí saíram essas caixas, começou com Paranoid, tem o volume 4, Sabotage, Technical Ecstasy, e deu uma parada de novo. Eu ouvi o Vitão Bonesso, do Backstage, falar outro dia desses, que ano que vem vai fazer 40 anos do Born Again. E eu já ouvi falar, tem aquela história de terem achado as fitas. Eu não sei se o Tony Iommi vai esperar lançar o Born Again, fazer alguma promoção com uma caixa, talvez, ou que seja. Ele já saiu em edição dupla, que é muito legal, mas poderia ainda ter uma versão em CD com o disco, com uma versão remixada, porque eles não gostam da mixagem ou do resultado final que saiu no vinil na época e no CD, e mais material ao vivo. Acho que seria interessante. Talvez depois disso saia mais material e, quem sabe, saia essa versão remixada do Forbidden, né, que está todo mundo esperando há tanto tempo, que o Tony Iommi já falou que eu vou refazer, mas tá devagar, tá parado há uns 10 anos essa história. Né? Não, exatamente. Na verdade, o que eu tenho acompanhado sobre esse setor dessa fase Tony Martin é o seguinte: inicialmente, como eles fizeram aquela The Deal Years, que eles fizeram 3 músicas adicionais, e aí a gente teve também, se a gente for analisar, até mesmo o The Helium teve lá 2 canções, né? Que foram gravadas, Psycho Man e Selling My Soul, por exemplo. O que vem acontecendo? A ideia do Tony Iommi era poder gravar algumas músicas adicionais com o Tony Martin para esses álbuns. E a ideia inicial dele era lançar. Só que eu acredito o seguinte: desde que houve aquela prisão, não sei se todo mundo sabe aqui, se vale a pena voltar, né? Quando a gente falar uma coisa, lembra de outra. Mas, por exemplo, o grande problema do Tony Iommi foi que em 1992, durante a turnê do The Humanizer, o que aconteceu com ele? Ele não pagou uma pensão e ele acabou ficando preso. E nele ter ficado preso, ele não tinha dinheiro em conta nem nada. E ele precisava sair, ele tinha inclusive que cumprir um daqueles shows do Costa Mesa, os famosos shows do Costa Mesa. E aí o que aconteceu? Quem mandou para ele o advogado com a mala de dinheiro para tirar ele foi exatamente a Sharon. Só que a partir dali, ela se tornou a principal majoritária do nome Black Sabbath. Então, a partir dali, criou um problema. Então, quando foi o 13, o Tony Iommi tentou revidar isso e conseguir 5% a mais da receita para se tornar a decisão. Porque numa empresa de 100%, você tem 51%, você é como dono. Porque os outros 49% não conseguem derrubar a sua decisão. Então, o Tony Iommi queria reverter isso. Por isso que ele entrou com aquele processo contra o Tony Iommi, o Ozzy, para que o Tony Iommi não conseguisse reverter. E aí chegou a uma conclusão, fizeram um acordo onde hoje 50% da propriedade Black Sabbath é do Tony Iommi, 50% é do Ozzy. E o Bill e o Geezer hoje não passam de músicos contratados. Eles continuam recebendo royalties de publicações passadas, mas a empresa, o nome Black Sabbath, pertence aos dois. E tem um outro agravante ainda. A Sharon, para assegurar que o nome Black Sabbath não sofresse risco, obrigou o Tony Iommi, uma das cláusulas para acabar com o contrato, era que mais nada saísse sobre o nome Black Sabbath que não fosse com o Black Sabbath original, justamente para renovar. Assim, nada novo. Ele pode relançar. Ele pode relançar material. Não. Exatamente. Aí, sobre o negócio do Tony Martin, o que aconteceu? O Tony Martin estava na expectativa de gravar. De repente, o Tony Iommi foi e falou com ele assim, não, nós não vamos gravar. Só que eu vi uma entrevista, eu acho que foi na Blobomist, como é que é o nome daquele site? Eu sei. É um site lá em inglês, lá. Tá? Olha os meus problemas dos ingleses, tá vendo? A gente sabe falar o que é e o inglês garra. Mas é esse site. Ele saiu uma entrevista onde ele fala que ainda ele precisa terminar a fase Ozzy, que é, no caso, Never Say Die.
Aí ele falou que vai ter um momento certo que vão fazer. Só que parece que nesse intervalo houve uma colocação. E aí, dentro desse intervalo que houve essa colocação, o que ele fez? Eles resolveu agora, aí o Tony Martin voltou a dar uma entrevista falando que agora já não é mais cada alvo selecionado. É um box contendo sem nada adicional, né? Apenas só relançamento feito mesmo com a fase Tony Martin. E mesmo assim, sem o The Eternal Idol. Porque o The Eternal Idol ainda... o Patrick Mirra vendeu os direitos para o Warner. Olha que loucura. Sim. Tem um disco pendurado com a Warner. Ou seja, está solto. E a pergunta que eles fizeram aqui sobre o Spotify tem uma polêmica. Olha só, a gente pode refletir que talvez tem chance dos discos do Tony Martin nunca chegarem ao Spotify. Geraldo, da onde você está tirando essa teoria cavernosa, né? Essa coisa destrutiva? Porque a esperança nossa é essa. Porque qual que é a expectativa da gente? Quando a banda lança um disco novo, o contrato é novo, ele passa a surgir no Spotify. Mas eu vou citar uma banda que sofreu esse problema. Nós tínhamos um box do Judas Priest que não tinha os álbuns com Hyper. O Jugulator e o Demolition. O Judas Priest, recentemente, fez uma caixa de comemoração de 50 anos, onde ele colocou 6 discos de bootlegs ao vivo e, finalmente, lançou a caixa, incluindo os 2 álbuns com Reaper. Porque hoje você não tem os álbuns com Reaper e nem os 2, porque os direitos dos 2 primeiros do Judas pertencem à GUI Records. Por isso que eles não estão no Spotify. Aí, quando essa caixa saiu com os 2 da GUI Records, mais toda a fase lá, com os 2, falei assim, agora vai sair no Spotify. É o momento. E não saiu. Então, e não ficou claro. Então, só está na mídia física. Então, esse item do Judas me levantou a minha percepção. Falei assim, talvez nós estamos esperando sair a fase Tony Martin, mas talvez a Sharon vai deixar ser um caça-níquel, porque tem fãs buscando, ela vai embolsar de certa forma com todo mundo, mas no Spotify eu quero que as pessoas continuem pensando no Black Sabbath com Ozzy, com Dio, do jeito que tá de bom tamanho. Eu acho que o do Ian Gillan, o da Warner, deve ser porque o Spotify fez um contrato particular com a Warner, então por isso o The Eternal ainda está. E o Ian Gillan é bom de publicidade, porque o Born Again, por ter um integrante do Deep Purple, é uma certa forma uma publicidade. Agora, já o do Tony Martin, inclusive, um dos termos do processo do Ozzy contra o Tony Iommi fala que um dos motivos que o Tony Iommi não merece ter o direito é que as vendas e a percepção do Sabbath como grande banda se perdeu no período Tony Martin. Então, se ela fala isso, foi uma alegação para ela ganhar o processo, agora ela libera o que ela falou que não tem público no Spotify. Se o contrato depender deles, eu acho que a gente não vai ver no Spotify. Nós vamos ver os box, talvez, adquirir, continuar na mídia física.